Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. Episódio de hoje: Espalhando a cultura brasileira pela Bélgica. E a convidada do dia é a Manon Coulon. Ela é belga e atualmente mora em Antuérpia, na Bélgica. Manon é formada em assistente sociocultural e em artes cênicas. Ela trabalha como colaboradora em cidadania global no Instituto de Política de Desenvolvimento da Universidade de Antuérpia. É fundadora e coordenadora do projeto De Lá Pra Cá e é professora de dança e pandeiro. Seja muito bem-vinda, Manon Coulon. Olá, Manon, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada, e você? Muito bem. Vamos começar a falar sobre seu projeto de dança brasileira. Isso. Então, o projeto é chamado De Lá Pra Cá, Cultura Brasileira em Antuérpia. Então, a Antuérpia é a cidade onde eu moro e o projeto se foca aqui na cidade para promover eventos de cultura brasileira. A gente tem um foco na dança e também um pouco na música. Nós fazemos aulas de dança, festas, aulas de pandeiro também. Esses são os 3 eventos que a gente já fez. Que legal, né? E quais danças a gente pode encontrar? Porque você mencionou aí de dança, né? Quais danças que a gente pode encontrar aí no seu projeto? Eu vou admitir que a gente tem um foco no forró e no samba, samba no pé e samba de gafieira, mas também entramos em contato com outras danças. A gente já fez um evento de carimbó, já demonstramos o chachado, fizemos um workshop com arrastapé e, como eu falei, em samba temos aulas de samba de gafieira e também trabalhamos com uma amiga minha que faz aula de samba no pé e já convidamos também pessoas para fazer samba no pé, samba de gafieira e forró. E quais são as pessoas que frequentam assim? São brasileiros? De onde essas pessoas vêm? A gente tenta misturar um pouquinho o nosso público, né? A gente quer criar essa ponte entre belgas, brasileiros, mas também outras pessoas que moram aqui, né? Pode ser imigrante de outros países, por exemplo. A gente gosta muito de ter essa troca intercultural e a gente também gosta muito de ter uma troca intergeneracional. Então, geralmente trabalhamos com adultos, mas, por exemplo, quando tem uma festa, a gente sempre fala, convida as crianças, convida a sua tia, convida todas as gerações, né, para a gente ter essa troca. Mais ou menos, assim, assim o nosso público. A gente vê que tem brasileiros que moram aqui na cidade, né? Que estão com muita saudade do país, né? Que querem se juntar, que também querem comemorar aqueles eventos, por exemplo, São João. A gente acabou de organizar um São João e recebemos elogios, assim, isso foi o melhor São João daqui da Bélgica que eu já conheci, por exemplo, fiquei tão orgulhosa uma pessoa falar isso sobre a nossa festa. E o público belga e outras pessoas aqui, né, tem muitas pessoas que já foram para o Brasil, que, por exemplo, viajaram lá, ou que moravam um tempo lá e que gostam de manter essa conexão. E também tem pessoas que sabem nada sobre o Brasil e que querem, assim, descobrir através da dança, através da festa. É isso que eu ia te perguntar, assim, a influência do Brasil na Bélgica, nos belgas, né? Qual que é, que você percebe, assim, o que que eles pensam sobre o Brasil, qual a ideia que eles têm pelo Brasil mesmo, pela história do Brasil?
Então, uma pessoa que não sabe de nada sobre o Brasil geralmente vai saber de algumas coisas. As pessoas aqui sabem, geralmente, né, sobre a Amazônia, né, a importância dessa floresta, dos povos de lá também. As pessoas sabem do futebol e do samba. Então, são um pouco os estereótipos do Brasil, né? Depois, claro que tem pessoas que já viajaram, que talvez assistiram filmes sobre o Brasil que sabem mais. E eu acho que a ideia do Brasil daqui é que é um país bem misturado, né? Que tem um povo bem misturado, com culturas misturadas. E eu acho que tem um pouco essa associação, por ser um país latino, as pessoas pensam muito que é um país onde as pessoas andam bem felizes, assim, no sol, na praia, organizando festa, e admito que tem um pouco de verdade nisso, né? Comparando as pessoas aqui, a vida aqui, mas claro que também é bem generalizado, assim, né? Mas isso mais ou menos a ideia do Brasil. Também eu sei que, por exemplo, pessoas que gostam da música, né? Músicos, pessoas que gostam de jazz, por exemplo, geralmente sabem um pouco sobre o fato que o Brasil é um país que produz muita música, que tem muita música incrível. Isso são coisas que as pessoas muitas vezes sabem sobre o Brasil. E como que você começou esse projeto? Então, eu comecei alguns anos atrás, voltando do Brasil, eu dancei forró lá no Brasil, dançava e eu gostava muito, e eu estava procurando aqui um projeto para dançar forró, e eu achei em Bruxelas, que é uma cidade bem perto daqui, que é a nossa capital, e muitas vezes eu estava em Bruxelas, final de semana, peguei o trem para Bruxelas, fiquei dançando lá, e fiz muita amizade. E depois de um tempo, as pessoas começaram a falar: Manu, por que você não comece um projeto lá na sua cidade? Eu sempre falei: é muito trabalho, não sei por onde começar, eu não sei da aula, né? Porque não é porque você dança que você tem o conhecimento para dar aula, né? Fica assim: como é que eu vou fazer? E sinceramente, eu fiquei um pouco cansada de sempre ir para Bruxelas. Um dia eu falei assim: o quê? Vou tentar dar um jeito, talvez fazer amizades aqui, porque foi alguns anos que eu não estava na minha cidade. Vou tentar, vou tentar. E eu coloquei bem um evento bem aleatório no Facebook. Alguns anos atrás a gente estava usando o Facebook muito mais. Eu coloquei assim piquenique com forró e samba. E eu botei em vários grupos assim brasileiros na Bélgica, brasileiros em Antuérpia. Eu compartilhei com amigos, por exemplo. Eu cheguei lá no piquenique sozinha, esperando, e do nada chegou 20 pessoas, até mais, eu acho. E esse dia eu criei muita amizade, muitas pessoas falaram assim: tem um forró aqui em Antuérpia, no sol, no parque, que incrível. E daí continuamos o verão, né, com as pessoas que eu encontrei lá, que começaram a me ajudar. E eu acho que o verão seguinte a gente fez de novo, e de lá a gente achou um bar para fazer uma festa mensal, a gente achou uma sala para organizar aulas, e assim começou o projeto como o nome mesmo, de lá para cá. Isso faz quanto tempo, Manu? É, agora eu tenho que pensar. Agora, o de lá para cá mesmo são 2 anos de projeto, e o primeiro piquenique foi 3 anos atrás. E ele está aberto o ano todo ou você faz uns períodos assim? Geralmente, julho e agosto a gente organiza nada para eu poder descansar. E o verão aqui na Bélgica é muito legal. Tem milhões de coisas para fazer. Então, eu acho que já tem suficiente para as pessoas se divertir, para as pessoas do grupo se encontrar em outros lugares, outros eventos. E setembro até junho a gente faz os nossos eventos. E hoje em dia é em um lugar fechado? Então, a gente não temos o nosso próprio espaço, né? Ainda, vou dizer ainda, porque eu quero um dia ter um espaço
A gente organiza as festas, geralmente num bar, que é um bar de cerveja, né? A Bélgica é bem conhecida pela cerveja. É um bar que tem muitas cervejas e o dono conhece bem todas essas cervejas. Então, é realmente uma ponte, né, entre o Brasil e a Bélgica. E a gente faz lá, uma vez por mês, o nosso forró. E também, às vezes, trabalhamos com um bar brasileiro aqui, que é um bar que tem comida, que tem bebida, a gente faz lá também. E o espaço das aulas, a gente procura. Achar uma sala para organizar evento de dança, às vezes é complicado, porque tem muitos dançarinos aqui na cidade, tem poucas salas. Então, a gente procura onde tem uma vaga, a gente organiza lá as aulas. E a pessoa tem que se inscrever antes de ir, porque eu fico pensando, né? Nesse bar você vai ter um espaço para vocês, né? Para essas Isso. danças acontecerem, as pessoas têm que se inscrever, você sabe quem vai aparecer, é pago, por exemplo. Então, é totalmente gratuito. A gente não cobra nada para você entrar no bar. Você até pode ficar sentado, só beber, só assistindo. Você nem precisa participar. Você só pode estar lá. Mas a gente passa o chapéu. Então, é aberto, né? Você não precisa se inscrever, você só vem e a gente passa o chapéu só para cobrar os custos, né? Porque a gente tem alguns custos, né? Os professores, às vezes, por exemplo, um fotógrafo, um DJ, são coisas que a gente quer ter um pouquinho de dinheiro para, pelo menos, pagar essas pessoas. Então, a gente passa o chapéu e, claro, é bom quando a gente tem uma noção de quantas pessoas vêm, mas geralmente a gente não sabe. A gente Eu não... pergunto isso, sabe, porque me lembra uma história, a minha história, que eu Uhum. fazia um grupo, eu fazia parte de um grupo onde pessoas do mundo inteiro poderiam participar, mas não precisavam necessariamente se inscrever, né? Então era uma troca internacional ali entre pessoas que estavam visitando Nova York na época. E aí foi, era num bar, né? E aí foi quando o meu agora marido entrou com alguns amigos, mas ele não fazia parte do projeto e eu achei que ele fizesse. Então eu fui naturalmente conversando com ele, achando que ele era do projeto, porque esse bar era em Nova York, então dia de semana, esse bar não tinha ninguém, só dava gente lá, né? Esse grupo. Então eu falei, ele faz parte do projeto, e como é muito comum a gente pular essa fase de apresentação, a gente já chega conversando para deixar a pessoa à vontade, e ele sem Sim. saber o que eu estava falando, né? Assim, por que que essa pessoa está falando comigo como se eu fizesse parte de algum Ah, grupo? E foi foi ali que assim que você encontrou seu marido? aí foi assim que a gente se conheceu, porque ele falou, Uau! ele é tão tímido que ele falou, eu não queria até você para conversar. Eu ia estar ali com meus amigos, depois eu ia embora. Mas eu fui lá e falei, ah, ele é membro novo, nunca vi ele aqui, nunca vi os amigos dele, achando que ele vem de outro lugar do mundo, né? Aí cheguei, Sim. conversei com ele, quando eu perguntei de onde ele era, ele falou que era daqui dos Estados Unidos mesmo. Eu falei, que estranho, geralmente é só estrangeiros que participam e tal. E a gente começou a conversar e hoje estamos casados. Então foi num projeto Nossa, parecido com esse, né? sim. A gente lá no bar, muitas vezes tem pessoas, né? Porque o bar também tem jogos. Você pode ir lá e fazer jogo de mesa, acho que você fala em português, Sim. jogo de mesa. Então as pessoas vêm e às vezes tem ninguém, às vezes tem muita gente. No nosso São João da semana passada, um, a gente fez o casamento, né, que é típico do São João. Então a gente teve Sim, esse casamento e logo depois chegou um grupo de pessoas de um casamento de de verdade. Eles estavam verdade. andando pela cidade, eles viram a gente com roupa de casamento, falei, que é isso? A gente como vem dançar e todo mundo chegou dançando junto e foi tão Que lindo ter esse legal, grupo com a gente. Fiquei, nossa, é muito bom que legal. chamar as pessoas assim. E agora fala pra gente também um pouco sobre sua experiência com o Brasil. O que te levou até o Brasil? Por que Brasil? Sim. Então, eu estava estudando, eu terminei, na verdade, meus estudos de assistente social aqui na Bélgica,
E eu estava numa época que eu estava procurando algo para fazer, eu estava um pouco sem objetivo, vamos dizer, o que é que eu vou fazer com a minha vida. E eu vi um programa de um ano com uma opção de viajar. E eu fui só assim olhando, eu vou dar uma olhada, vou lá, vou ver, vou dar uma olhada, que era perto da minha faculdade, e eu vi que tinha um programa de 5 meses no Brasil. Eu fiquei assim, o Brasil parece bem legal, né? É um país que tem muita música, muita dança, coisas que eu gosto. E era meu sonho viajar fora da Europa, né? Eu acho que eu estava com 24 anos, 25 anos na época. E eu escolhi de fazer esse programa, né? Que é um bacharelado também de um ano só, que eu fui para o Brasil fazer um estágio, na verdade. Então, comecei aqui, depois eu passei 5 meses no Brasil fazendo o estágio, escrevendo a minha tese, e foi assim que eu cheguei no Brasil. Isso foi a minha primeira viagem no Brasil, e eu gostei tanto que no dia de votar, eu já estava procurando outro voo para voltar para o Brasil, mas eu estava sem dinheiro nenhum. Eu falava, ok, eu vou trabalhar um pouco, eu vou economizar e depois eu vou. E um ano depois eu voltei por 3 meses. Então, foi 8 meses da minha vida que eu passei em Salvador, né, na Bahia. E isso já faz 5 anos. Então, a minha última viagem foi em 2020. E você ficou só na Bahia ou você foi a outros lugares lá? Na verdade, eu fiquei na Bahia, só eu passei uma semana viajando e fui para a Praia de Pipa. Eu não sei se você conhece. Já ouvi falar, sim. Eu fui para a Praia de Pipa, que eu estava com uma amiga que estava querendo fazer algo bem turístico. Eu falei que eu vou contigo e a gente chegou na Praia de Pipa. E a ideia também é fazer outras viagens em todo o país, só que eu cheguei lá com pouco dinheiro e com muita coisa para fazer na cidade. Sempre, final de semana chegando, eu pensava, mas não vem para cá, a gente vai organizar isso, vai ter aula de dança, vai ter isso, vai ter isso. E eu fiquei me apaixonando pela cidade de Salvador, os lugares ao redor, assim eu fiquei lá. Mas a próxima vez que eu vou, com certeza, vou querer conhecer outros lugares também. Então você começou a aprender português não depois que você chegou, mas antes, né? Eu aprendi um pouquinho antes, então, na formação que eu estava fazendo, tinha uma preparação de um mês de idioma, né? Então, tem pessoas aprendendo francês, outro espanhol, dependente de onde seu estágio foi, né? Para mim foi o Brasil, então eu fiz um mês de aulas com uma professora brasileira e ela nos ensinou bem o básico, né? O vocabulário bem básico, um pouquinho de gramática e a pronúncia, né? Das letras. E quando eu cheguei lá, eu não consegui falar. Eu não consegui falar quase nada. Eu estava tentando dar um jeito. Eu cheguei numa família brasileira, uma família de, eu não sei como se fala, Baianos? sim, sim, mas tipo guest family, a host family. Então eu morei com essa família por 3 meses e eles me ensinaram muito. As pessoas no meu estágio, os amigos que eu fiz, ele estava falando comigo com muita paciência, com muita. E eu fiquei assistindo o jornal também, todos os dias com eles. Ah, Pra jornal que passa na TV, assim? Jornal da Bahia. É. Que legal. Então você teve essa primeira experiência e você diria que seria uma boa experiência e você teve uma boa recepção. Foi calorosa, foi. Com toda certeza. Então, não vou mentir, as primeiras semanas foram difíceis para mim, porque eu cheguei lá e eu teve aquele choque cultural, né? Tem pessoas que não têm muita essa experiência. Eu sou muito sensível, eu sou uma pessoa, eu vou observar tudo, eu vou sentir tudo. Eu teve um choque cultural bem forte, primeiramente pela questão de segurança, né? Porque aqui na Bélgica eu tenho costume de andar sozinha, tenho costume de andar à noite e tenho costume de fazer as coisas bem assim
sozinha, sem ninguém se preocupar por mim. E quando eu cheguei lá, todo mundo estava extremamente preocupado. Então, eu estava querendo ir para o mercado, a gente vai te acompanhar. Era uma forma de cuidar de mim, né? Mas como eu não estava acostumada, eu fiquei assim, uou, muita coisa, eu não consegui lidar, eu estava precisando de respirar, mas foi tudo uma forma de cuidar de mim, né? Quando eu comecei a me acostumar, eu consegui entender isso. As pessoas realmente querem meu bem, eles querem que eu me sinto bem, então eu vou deixar eles me acompanhar para mostrar tudo. Eu comecei também a aprender mais essa questão de convivência, né? Porque aqui, claro que tem convivência, mas eu acho que nós temos mais o costume de andar sozinho, de fazer as coisas sozinha. E lá no Brasil, mais juntinho. Então, para mim, foi tudo novo essa experiência. Vamos para o mercado junto, vamos escolher junto, vamos cozinhar junto. Aqui, eu tenho costume de fazer muito sozinha. Então, foi um choque cultural, claro. E mas a recepção foi super, super calorosa. As pessoas me levando para vários lugares, fazendo amizade, querendo conversar comigo. Então, foi realmente uma experiência muito, muito especial para mim. E em relação à língua, quais foram as suas maiores dificuldades? Seja som, né, que não tem na sua Hum. língua, seja palavras, expressões, o que as pessoas usam. Então, já faz um tempo, né, que eu estava no início, né, do aprendizagem do português. Bem no início é aquele som de ão, né, que a gente não tem aqui. Então, a gente estava assim, manjericão, maçã, tentando aprender esse som. Mas a pronúncia, para mim, chegou bem rápido. Acho que eu tenho uma pronúncia mais ou menos boa, né, que chegou facilmente para mim, pessoalmente. Mas o que eu acho mais difícil é a gramática. Eu acho que é muito pessoal, né? Eu tenho costume de pegar vocabulário rápido, mas a gramática você já tem realmente que você tem que estudar, né? E essa parte para mim é mais difícil, ficar no livro assim estudando. Então isso chegou bem depois, e ainda quando eu faço erros, geralmente são erros de gramática, né? Que eu faço muitos erros assim de gramática. Isso foi a dificuldade e também o cansaço, né? Porque quando você aprende, por exemplo, se eu vou aprender aqui, eu vou ficar estudando 1 hora por dia, por exemplo. Mas quando você está no Brasil, é só português. Todo mundo falando português. Então, é um esforço enorme para o cérebro para se comunicar só com esse idioma. E no início foi super cansativo. Muitas vezes eu fiquei dormindo cedo só por causa da cabeça ficar cheia e ficar cansada de tentar se focar o tempo todo, né? Porque é um foco enorme, né? Para tentar entender e responder um idioma que você não fala. Mas esse cansaço passou. Eu acho que depois de 1 mês, o cansaço assim passou e já consegui mais relaxar, aproveitar e depois era mais a questão de estudar a gramática. Pensando em você falar, me lembra um aluno que ele falou, professora, falou desse cansaço mental. Ele falou, professora, eu fiquei o Uhum. tempo todo rodeado de brasileiros, eles quiseram me levar para churrasco, toda essa questão assim que o brasileiro gosta de incorporar outras pessoas, né? Convidar outras pessoas, convidou um primo, convidou as pessoas da família e tal. Aí ele falou, chegou o fim, eu já estava muito cansado, eu não queria mais interagir, eu não queria, mas para ele era demais. E quando ele falou isso, gente, eu tô cansado, né? Eu quero ir embora e tal. Aí as pessoas achavam que ele estava tímido, alguma coisa assim, que ele, né? Aí ele falou, não, eu só tô cansado, não converse comigo, porque já tá muito, né? Já tá muito. Então, esse cansaço mental, realmente, tem muita gente que reclama disso, é um esforço, né? Que a gente... É um esforço enorme e também você no início, a gente sente um pouco, tá falando muito isso com as minhas amigas que também estavam lá, amigas belgas que estavam morando em outra parte da cidade, a gente perca um pouco da nossa personalidade, porque, por exemplo, aqui, se, por exemplo, fosse uma pessoa que gosta de fazer piadinhas,
você não consegue fazer isso em outro idioma. Primeiramente, você tem que aprender todas as palavras, todas as nuances, né? Como as pessoas fazem piadas, por exemplo. Então, talvez as pessoas achem que você é uma pessoa muito séria, assim, ou uma pessoa tímida. Tinha uma amiga que não é tímida, mas tu fala, ela é muito tímida. Ela não era, ela só não tinha vocabulário para se expressar e para aprofundir as conversas também, né? No início as conversas ficam bem assim Superficiais, né? superficiais, só depois que você consegue ter o vocabulário para aprofundir as conversas, né? Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. E hoje, agora que você domina o português e tudo, você tem palavras assim, ou quais palavras que você gosta do português? Tem pessoas que falam, a gente pergunta isso, né, em nossos encontros. Hum. Aí teve gente que falou pipoca, teve gente que falou É, saudade. Abacaxi é uma que aparece muitas vezes entre nossos alunos. Abacaxi, não sei, eu acho que é o xi, o som. Quais outras palavras que alguém falou? Bacana, né? Legal. sim, Então, sim. quais palavras que você, ou palavra que você gosta no português? Então, tem muitas palavras. Eu acho o português um idioma muito bonito, né? Eu gosto de ouvir o português. Mas tem uma palavra que eu lembro ter aprendido, que eu gostava nesse momento, que é travesseiro. Eu não sei Travesseiro. porque, mas o travesseiro me lembra de atravessar, é tipo como se você vai atravessar do mundo do dia para o mundo do sono. Assim, eu gostei dessa palavra. Uau, interessante. Travesseiro, tem muitas palavras assim no português que eu gosto. Eu gosto muito de passarinho, eu acho muito fofo. Passarinho, pequenininho, tudo que tem o inho, eu gosto. Porque é pequeno, pequenininho, é tipo, muito, muito pequeno. Eu gosto que tem essa coisa de inho, é de ão, né? Que aqui a gente também tem essa coisa de inho no holandês. Você pode diminuir qualquer palavra. Não existe em todos os idiomas, né? E o português tem o ão, né? Que aqui a gente não conhece isso. Grande, grandão. É tipo, grandão. Eu gosto disso. De ter essa possibilidade de As brincar. expressões, você já domina, você usa, porque, igual você falou, né? Essas nuances, assim, às vezes a gente. Minha filha mesmo, que está aprendendo português, ela, ontem mesmo eu falei isso no outro episódio, eu falei, a minha filha, eu só percebi que bolso e bolsa é feminino e masculino, mas que querem dizer outra coisa, né? Então, quando eu falei com ela, Hum, coloca no bolso, ela achou bolsa, então teve essa sim. confusão. Então, você tem ou teve alguma expressão em português que você ficou assim, perdida ao entender, assim, agora que você já entende mais as nuances da língua? Então, uma boa pergunta. Eu acho que, sinceramente, eu misturo as expressões, porque eu falo 4 idiomas. Aham. E já aqui eu misturo, eu falo uma expressão que só existe, por exemplo, em francês, eu vou traduzir para holandês, a pessoa holandês não vai entender nada, porque ela fala isso, o que que quer dizer? E na minha cabeça, sim, mas isso não é uma expressão em holandês? A pessoa fala, não, depois eu procuro, é do francês, eu só posso usar em francês. Então, eu já tenho esse costume de misturar as expressões. Então, agora, se você me pergunta expressões em português, eu nem sei quais são aqueles de português, de francês, de inglês. Eu misturo muito. E só dando aula de português que eu percebi que a gente usa muitas expressões do futebol, né? Ok? Então a gente tem show de bola, não Show sei o de que, bola. pisar na bola, 45 minutos do segundo tempo, né? A gente tem Sim, umas expressões assim que eu não tinha parado para pensar, que é tão sim. corriqueira, e para o E tem muito. estrangeiro.
Eu acho que eu aprendo o tempo todo. Muitas vezes uma pessoa que fala português fala uma coisa para mim e fala, ah, o que que isso quer dizer? Eu nunca ouvi isso. Depois a pessoa fica me explicando, né? E como eu morei só em Salvador, eu aprendi muito o português da Bahia. E então muitas pessoas no início me perguntaram, ah, você já está aprendendo as gírias da Bahia? E eu falei, como é que eu vou saber se é gíria ou se é português mesmo? Se é o único português que eu conheço. Eu não sei se eu estou falando com gírias. Depois, quando eu cheguei aqui, algumas pessoas falaram para mim, ah, por exemplo, pessoas de Rio de Janeiro, falaram assim, ah, você fala com gírias da Bahia? Eu falei, ah, não sabia, para mim é português. O sotaque é bem parecido da Bahia. É, É, tá bem, sonoridade bem de eu Bahia acho mesmo. que já mudou um pouco, né? Porque eu estou aqui com várias pessoas de lugares diferentes, mas quando eu cheguei era bem, eu acho que era bem mais o sotaque da Bahia mesmo. Agora tenho amigos carioca, tenho amigos nordestinos, é bem misturado, minha turma de português. E é assim que você mantém o português, fazendo amizade por esses encontros, ou você faz aula regular e tal? Eu não faço aula, eu mantenho o português através das amizades, principalmente. Eu acho que eu tenho muitos amigos brasileiros, eu tenho alguns amigos portugueses também, cabo-verdianos, angolanos, mas eu tenho muitos amigos brasileiros. E eu gosto muito de ir por eventos, né? Onde tem música brasileira, onde tem pessoas com quem eu posso conversar. E também eu escuto muita música, eu escuto muito samba, principalmente o samba, que eu escuto muito, mas eu escuto muito música em português e eu gosto de ler também. E também gosto de assistir filmes e eu sigo muitas contas no Instagram em português, eu gosto de ler o jornal em português. Eu faço muita coisa em português para manter. É bem incluída nas coisas que eu faço na vida. Já que você mexe com dança, com música, alguma banda, alguém que você poderia indicar até mesmo para ter esse processo de aprendizado do português? Então, para aprender o português, eu acho que é muito bom escutar MPB e bossa nova, porque o bossa nova é geralmente mais lento. Então, as músicas são cantadas de uma forma mais lenta para você escutar bem as palavras. E eu acho que o MPB, como ele mistura várias coisas da música brasileira, ele te dá uma ideia de vários tipos de música, né, no Brasil, porque tem influências de todos os lados do país, né? Então, por isso que eu gosto muito do MPB. Eu aprendi muito com o Caetano Veloso. Eu sempre falo que meu professor de português é o Caetano Veloso, porque eu escutei as músicas, eu fiquei lendo as letras, cantando de karaokê no meu quarto, assim, sem ninguém ver, mas assim a gente aprende muito. E um de forró e um de samba. Talvez o que E, mais toque nos seus eventos. geralmente não só eu que escolho a música, eu deixo para outras pessoas, mas um de forró que eu gosto muito, que poucas pessoas conhecem, uma banda de Salvador, que é chamado Forró da Gota. É uma banda que eu gosto muito, é um forró bem diferenciado, é diferente do forró tradicional, e eu gosto muito dessa banda. E de samba, nossa, samba é ainda mais difícil, porque eu escuto muito samba. Eu gosto muito da Alessi Brandão, Ah, as músicas da Alessi Brandão. que legal. E você já foi para o mundo do pagode? Sim, então aqui às vezes tem pagode. Aqui na cidade, em Bruxelas, também tem pagode. Então a gente leva a turma de samba no pé, por exemplo, para eles também conhecer o pagode, para quem não conhece, né? Para quem não é brasileiro, por exemplo. E quando eu gosto de ir para o Portugal também, que é um país aqui perto que tem também essa conexão com o Brasil. E lá tem muito pagode, eu gosto de ir lá também para o pagode. Legal. Em relação à comida, né? Você foi para a Bahia também, é conhecida pela sua comida, né? O que que você achou?
Tem comida lá que você não encontra aí na Bélgica, assim, porque a gente conversa com pessoas que falam, ah, tem como fazer uma coisa similar, ou a gente tem uma coisa similar. Claro que nunca falam que é idêntico, mas a diferença entre a comida da Bélgica e do Brasil foi chocante para você? Nossa, foi super difícil, super interessante, super diferente, porque eu sou vegana. Ah, Então, é uma experiência bem diferente. Na época que eu estava lá, minha dieta era mais vegetariana. Então, eu incluí queijos, por exemplo, que agora eu não faço mais. Então, chegando lá, eu percebi algumas diferenças, né? Uma coisa interessante, que no Brasil as pessoas não têm medo de misturar carboidratos. Uma coisa que a gente aqui não faz. Eu não sei por que a gente não faz aqui, mas aqui é quase um crime. Por exemplo, se eu faço batata e eu boto macarrão, por exemplo, as pessoas, ah, não, eu não vou comer esses dois juntos, não combina. E para mim já combina, porque eu morei no Brasil, eu tenho costume, arroz, batata, mas pode ser tudo no mesmo prato. E aqui eu acho que na Bélgica a comida é bem internacional. Então a gente tem a nossa comida tradicional, que geralmente é um pedaço de carne, batata e algum legume. Isso é o prato belga, tem várias variedades disso, mas geralmente são esses três componentes e um molho também em cima da carne, né? Mas com o tempo as pessoas começaram a comer mais internacional. Então tem muitas influências marroquina, aqui tem muitas marroquinas, comida turca, comida italiana, são coisas que a gente tem muito aqui. E em Salvador foi bem a comida baiana mesmo. Então, com muito peixe, muita carne. Então, para mim, às vezes foi, eu tinha que navegar esses alimentos, né, para também ter uma comida vegana que é sustentável, né, que tem tudo que eu preciso, porque eu não posso ficar comendo só salada, não é suficiente, né? quando a Então, gente fala sobre saudade, né, até com os brasileiros, eles sempre relatam, de todo lugar do mundo, eles sempre relatam a saudade pelas frutas, né? Você a sentiu fruta, essa, já que você é vegana, você meu Deus. teve exposição muito às frutas? Sim, eu conheci muitas frutas que eu nunca comi antes, né? Na Bahia, não sei se tem outros lugares no Brasil, mas na Bahia tem uma fruta chamada siriguela, Uhum. que eu fiquei viciada em siriguela. Eu adorei. O umbu, cajá, várias frutas assim. Claro, manga, banana, né? Todos os dias, manga, banana. Aqui também tem, né? Aqui você acha também. Mas não é igual, né? Não é, lá no Brasil eu vou, né, vou levar minha família lá e meu filho, a gente sempre conversa sobre, antes da viagem, o que que a gente vai fazer. E eu falei, eu vou te apresentar 5 tipos de mangas diferentes Sim, sim, e exatamente. 5 bananas diferentes. Porque aqui a gente tem uma, às vezes uma Sim, banana vermelha também, que também não tem muito gosto assim, né? Então, ele já tá na expectativa de comer essas coisas que ele fala, nossa, 5 tipos diferentes? Eu falei, visualmente, né, o é gosto legal. da banana maçã, Banana que maçã, eu gosto muito da manga rosa. É, claro, né? Coco, água de coco, coco, mamão. Eu gosto muito de comer mamão. Aqui é muito difícil achar mamão. Se você já vai para o sul da Europa, você acha, mas aqui na Bélgica já é mais difícil encontrar o mamão, que eu gosto muito. qual foi a experiência cultural mais marcante para você lá no Brasil? Ahn, então, eu conheci vários eventos culturais, né? Eu fiquei 5 meses, então eu conheci o dia de Ançã, dia do samba, Natal, o Réveillon do Ano Novo, a Lavagem do Bonfim, dia de Iemanjá e, claro, o Carnaval, né? Eu acho que para mim o mais marcante foi o dia de Iemanjá. Eu achei esse dia muito especial.
porque eu estava com uma amiga e a gente fez a noite inteira, né? Lá na Bahia você pode começar, né? A festa começa à noite e você fica a noite inteira acordada perto da praia. A gente até tirou um cochilo, tipo, entre 4 da manhã e 5 da manhã, a gente tirou um cochilo na praia com muita gente deitada lá na praia, e às 5 da manhã começou a festa de novo, né? E eu achei isso tão especial ver todas as pessoas chegando com flores, com brincos, com perfume, todo de branco, de azul. Achei muito lindo. Eu vi muitos músicos, pessoas, mulheres tocando pandeiro, pessoas com roupas bem especiais, assim, que eu nunca vi antes, e tudo isso para ir manjar, né? Achei isso tão lindo. E assim, uau, que é isso? E essas, você está falando de questões culturais, né? Certas coisas que a gente vê só no Brasil. E tem alguma Uhum. semelhança? Você consegue achar alguma semelhança entre a Bélgica e o Brasil? Eu acho, eu acho difícil a pergunta, porque eu acho que eu tenho que viajar a todos os lugares do mundo para depois ver o que são as semelhanças. Eu acho que dá para ver que o Brasil foi um país colonizado pela Europa, porque tem algumas coisas que você vê que vêm, por exemplo, do cristianismo, que você vê que são bem forte dentro da cultura brasileira e também aqui na Bélgica, em questão de valores, por exemplo, né? Coisas que você vê que talvez vão ser muito diferente em um país como, por exemplo, a China, ou país que não tem essa colonização, né? Mas uma coisa que eu acho que os brasileiros e os belgas gostam muito de festa. Eu acho que no Brasil é diferente, tem mais festa, tem mais, as pessoas comemoram mais as coisas, os aniversários, né? Por exemplo, quando um bebê nasce, eu já vi muito isso na Bahia, que cada mês tem uma festa Sim, no primeiro ano. aniversário. Então, as pessoas procuram coisas para comemorar, eles comemoram. Aqui não tem muito isso, mas aqui tem uma cultura muito forte de ver música ao vivo, ir para o show. Então, se você vai a algum espaço de cultura, aqui está sempre cheio. Tá sempre pessoas que gostam de ver música ao vivo, gostam de festa, gostam de aproveitar isso. E isso é uma coisa que eu achei que tem um pouco em comum entre os dois países. E o que você diria, que a gente tem um quadro no Instagram, né, que fala sobre saudade. Então, o Uhum. que você diria assim que você tem saudade do Brasil? São muitas coisas, são muitas coisas, para ser sincera. Minha viagem para o Brasil foi numa época bem legal para mim, né? Eu acho que eu tinha entre 25 e 27 anos, eu estava lá pela primeira vez viajando fora da Europa, eu conheci muitas pessoas, eu estava sem muitas responsabilidades, né? Quando você está em outro país, chegando, e você está mais ou menos de férias, mesmo que eu estava fazendo o meu estágio, não tem essas responsabilidades que eu tenho aqui, né? Então eu consegui me focar em mim e eu consegui experimentar com muitas coisas. Eu estava, por exemplo, dando aula para pessoas do meu bairro, dando aula de dança, por exemplo. E eu gostei muito que as pessoas no Brasil, eles apoiam as ideias. Quando você tem uma ideia, será que será que eu posso fazer isso? Geralmente as pessoas, vai, faz, você consegue, você tem o talento. Não sei, eles vão falar qualquer coisa para te apoiar. E aqui as pessoas é mais o contrário. Você quer fazer uma coisa, é uma boa ideia, mas será que você vai ter o tempo para fazer isso? Será que vai dar certo? Será que as pessoas vão querer ir? Tipo, é outra dinâmica e eu gostei muito disso no Brasil, essa coisa de apoiar as pessoas, vai lá, você consegue. O alto astral, né, que o brasileiro tem. Você mencionou aí antes, aí eu fiquei de perguntar, você falou que fala 4 idiomas e quais são?
Então, é o francês, que o idioma que eu falo com a minha família. E depois eu aprendi o holandês na escola, que é o idioma da minha região do país, né? Que a parte norte da Bélgica, que é a parte que fala holandês. A parte sul fala francês, mas eu moro na parte do norte. Então, já tenho o francês e o holandês. E na adolescência eu aprendi o inglês, assistindo muita televisão. Aprendi muito com a televisão e com a música. E só depois que eu aprendi o português. Que legal. Parabéns, o seu português é muito bom. É sempre Obrigada. bom ver, né, as pessoas envolvidas e praticando e com sotaque tão legal igual o seu. Eu tento aprender um pouco todos os dias, né? Meus amigos mais próximos, eles me corrigem quando eu faço erros. Eles me ensinam novas palavras, novas formas de me expressar. Então, é um esforço, que a gente continua, né? Aprendendo. Mas Constante. agora já é mais tranquilo, porque eu consigo me comunicar, isso é o mais importante, eu acho. Verdade. Manu, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada a você. Tá bom, tchau, E tchau. boa sorte com o projeto, tudo que vocês fazem. O seu também. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!